Todos nós temos o hábito de compartilhar experiências, recomendar um passeio, um produto, dar um alerta. Seja em uma conversa ou em uma rede social, compartilhamos nossas experiências até com desconhecidos. Mas de fato, você tem compartilhado sua fé? Falado de Jesus? Falado de como Jesus mudou a sua vida? Evangelize. Compartilhe Jesus com alguém. Pratique o que você tem estudado na escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E que bom que você acompanha aí o nosso canal, o canal Mensagem de Fé e Esperança. Você que já se inscreveu aí no nosso canal, meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa, o seu ministério, né, de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você que está chegando aí pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pancas, aqui no Espírito Santo, e também superintendente da Escola Bíblica Dominical, e toda semana eu tenho a alegria, a grata satisfação de trazer aí um vídeo de subsídio da Escola Bíblica Dominical para ajudar a você no seu ministério. Compartilhar algumas coisas que eu entendo que pode ajudar você a estar melhorando a sua lição e ajudando aí os seus alunos dominicalmente. Portanto, também deixa aí o seu joinha nos nossos comentários, coloca aí um comentário também aí no nosso vídeo, na barra de comentário que aparece aí no rodapé do vídeo. Você vai arrastando para cima, você vai achar embaixo ali uma expressãozinha comentários. Ali você pode deixar o seu comentário. Isso nos ajuda muito, ajuda o canal a crescer também, para a glória do nome do Senhor. Estamos já com quase 1000 inscritos e eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus por ter você aí acompanhando o nosso canal. Bom, hoje a nossa lição é a lição de número 9, que nós vamos estudar no dia 3 de março de 2019, conhecendo a armadura de Deus. Na verdade, uma sequência da lição passada, onde nós falamos sobre o tema Nossa luta não é contra carne e sangue. Naquela ocasião, o nosso textuário diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Portanto, nós observamos que há uma luta espiritual. É claro e óbvio que há uma luta no mundo espiritual. Essa luta é contra a igreja, contra o reino de Deus. Nós já falamos também que Deus não luta com o diabo e vice-versa, de forma frontal, uma luta corporal entre Deus e o diabo. O diabo ataca constantemente a igreja do Senhor Jesus, ataca constantemente as nossas famílias, o nosso casamento. O diabo ataca diariamente com os seus demônios, a nossa fé, a nossa perspectiva, fazendo ou querendo fazer ficarmos frustrados, e age na esfera invisível. Essa luta, essa batalha é conhecida aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, e os versículos 10 a seguir, como uma batalha espiritual. Uma batalha que ocorre no mundo espiritual. Nosso textual diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Está em Efésios capítulo 6, versículo 13. É interessante repetir, nós já falamos isso na aula passada, que o apóstolo Paulo nos recomenda a tomar toda a armadura de Deus, ou seja, a tomar todos os recursos
espirituais que são elencados ao longo do texto, né? A verdade, a justiça, a fé, a palavra de Deus, né? A preparação do evangelho da paz, né? Viver o evangelho da paz, a oração constante, né? Súplica constantemente. Esses são os recursos, né? Utilizados, né? São armaduras que Deus coloca ao nosso dispor. Além disso, nós temos uma arma interessante, né? Grandemente, né? Utilizada por muitos servos do Senhor e que deve ser utilizada por todos os servos de Deus, que é o jejum, né? Jejuarmos constantemente, estamos em consagração, porque o mundo do mal, né, não para, não há trégua, né, nesse mundo espiritual. A nossa verdade prática diz: a metáfora do sistema militar usado por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Jesus usou a metáfora, a figura de linguagem, né, metáfora, muitas vezes. Uma hora ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, né? Enfim, a metáfora, esse uso, essa figura de linguagem é largamente utilizada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E Paulo vai utilizar essas metáforas aqui, que no caso são os itens, né, da armadura do soldado romano, as armas do soldado romano, para falar da nossa luta e das nossas armas espirituais que precisamos tomar, né, diariamente. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 6, os versículos 13 a 20, nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio. Mas eu quero encorajar você a não pular de forma alguma, né, a fazer essa leitura não só na lição da escola dominical, mas também na Bíblia, né? Leia todo o texto, né? Não só o texto do capítulo 6, mas leia todo o livro de Efésios, é bem pequenininho, né? São apenas 6 capítulos, né? Leia todo esse texto, todo esse capítulo, né? todo esse livro, né? Para que você possa entender o contexto em que Paulo utiliza essas figuras metafóricas, né, da armadura, né, de Deus. Bom, nosso primeiro ponto aí vai falar sobre a guerra. Né? Guerra, segundo o dicionário teológico, né, de Bacon, é recurso das nações para tratar de resolver diferenças pela força das armas. Né? Quando não se tem mais o poder do diálogo, né? Quando não tem mais convencimento pelo diálogo, utiliza-se então a força, né, para coagir, né, um outro país, né, para detonar, né, um outro país. Na vida espiritual também é assim, né? Nós temos muitas guerras, muitas lutas espirituais, né, que ocorrem aí, né, nesse mundo invisível. Ao longo dos séculos, né, o povo de Israel, bem como as demais nações, né, conheceram muitas guerras, né, começando com a guerra, né, de Ai, né, por volta de 1400 a.C., né, quando Israel foi derrotado pela primeira vez, né, e na segunda vez, né, quando o inimigo de Deus, o inimigo de Israel, foi descoberto, Acã, né, que havia prevaricado na luta, né, contra Ai. Agora, eles vencem essa batalha, né, depois que Deus faz um tratamento, uma cura, né, no meio do arraial, né, do povo de Deus. Mas antes da guerra de Ai, né, já havia guerra no mundo. Inclusive, quando o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus não deixou que eles fossem pelo caminho, né, do litoral, né, o caminho mais perto, o caminho mais curto, para que eles não vissem as guerras
e voltassem para trás. Já havia homens guerreiros, homens valentes, né, que faziam guerras, né, naquele tempo. As guerras elas vão perdurar por todo o tempo, e a última grande guerra conhecida e enfrentada pelo povo de Israel é a guerra, né, em que culmina com o grande massacre, né, na fortaleza de Massada. A guerra de Massada, que ficou conhecido como Guerra de Massada, na verdade, né, foi o ápice da invasão romana, né, a Jerusalém no ano 70 pelo general Tito, filho de Vespasiano. Né, Massada havia sido começado a construir no segundo século, né, depois de Cristo, e foi terminada por Herodes, né, o Grande. Né, Massada ficou, né, conhecido por ser uma fortaleza, ou a fortaleza de Herodes. Né? Quando o povo judeu, eles foram coagidos, eles foram espalhados, o templo derribado, uma parte dos judeus, eles fugiram para a fortaleza de Massada, pensando que lá eles teriam refúgio. Mas ocorre que o exército romano os alcançou naquela fortaleza. Né? Para não serem mortos pelo Império Romano, os judeus eles cometeram um suicídio coletivo. 900 judeus, né, se mataram. Primeiro mataram os filhos e depois se mataram, né, para não serem trucidados, né, pelos judeus ou pelos romanos. Mas a Bíblia fala de muitas guerras e a história também conta, né, de muitas guerras. Os povos antigos eles encaravam as guerras como algo sagrado. Muito especificamente, o povo de Israel, eles entendiam que a guerra era um instrumento divino, né, para vencer os povos. Aqueles que eram pagãos entendiam também, né, que a guerra era um instrumento divino, da divindade deles, né, para vencer outros povos e para fazer grandes conquistas. Tanto é que, quando os povos antigos eles conquistavam, né, um povo, eles traziam os seus objetos e colocavam na casa dos seus deuses, nos seus templos, né, como objeto, né, de conquista, como troféu de vitória. Haja vista quando a arca do Senhor foi tomada no tempo de Eli, né, quando os filisteus tomaram a arca, né, da aliança, eles a levaram e colocaram no templo de Dagon, porque eles entendiam que aquela batalha ela foi vencida porque Dagon, o seu Deus, havia proporcionado aquela vitória. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, eles levaram os objetos sagrados, os utensílios sagrados, e colocaram na casa dos deuses em Siná. Né? Isso nos informa o livro de Daniel. Tanto é que o povo antigo considerava as guerras como algo sagrado, que houve até um livro intitulado As Guerras do Senhor. Esse livro, ele desapareceu, junto com vários outros livros, né, que ficaram conhecidos como livros, né, desaparecidos. No Novo Testamento, a expressão guerra, ela aparece no sentido metafórico. Isso porque tanto Jesus quanto os apóstolos entendiam que um cristão não poderia guerrear, né? Um cristão jamais poderia, né, viver, né, em guerra contra alguém. Né? Então a expressão, né, guerra, ela vai ser no sentido aqui metafórico. Inclusive o próprio Jesus utiliza a expressão bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Deus nos conclama a paz o tempo todo. Deus nos conclama a viver em harmonia o tempo todo. E jamais nos incentiva à guerra. Quando Paulo utiliza, e não só Paulo utiliza o termo guerra,
né, o apóstolo, né, Tiago também utiliza o termo guerra, é para falar da nossa batalha espiritual e para falar que nós, os cristãos, não podemos guerrear uns contra os outros, né, viver essa guerra, essa contenda, né, uns, né, contra os outros. No nosso segundo ponto aí, a metáfora bíblica. Como nós já falamos, a palavra guerra, batalha, luta, peleja, né, combate, ela aparece, né, para falar, né, né, da nossa luta diária, né, no mundo espiritual. Primeiro item aí do segundo ponto vai falar sobre a armadura, né, do soldado romano. Paulo escreve a carta de Efésios na prisão. Ele estava numa prisão romana quando ele escreve não só a carta de Efésios, mas a carta de Filipenses, a carta de Colossenses e a carta pessoal a Filemon, né, o fazendeiro Filemon, para tratar sobre o escravo Onésimo. E é muito bem verdade que Paulo tinha uma familiaridade, ele via todos os dias, né, como que o soldado romano ele se vestia, ele se trajava, até porque Paulo era vigiado, né, por soldados romanos. Havia soldados romanos encarregados pela guarda pessoal, né, do apóstolo Paulo, uma vez que ele era judeu, né, da tribo de Benjamim, mas também ele era romano, né, de nascença. Portanto, ele precisava, né, de ter um cuidado especial. O Império Romano precisava de ter um cuidado especial, né, com ele. E ele tinha soldado que cuidava, né, pessoalmente, né, da sua guarda. E nessas observâncias, né, lidando com os soldados romanos, ele observa que o soldado romano ele possuía um cinturão, né, que era um cinto, né, de metal, né, amarrado com tira de couro, né, que prendia os seus lombos. Observou também, né, que o soldado romano tinha uma couraça, que era placas de ferro, né, de metais, que era também cheia de algumas coisas de bronze e era amarrado com tiras de couro, né, para prender bem, né, a região do pescoço, do abdômen e do peito. Observou também que o soldado romano possuía um escudo, né, para se proteger, né, das flechas e das lanças que os inimigos pudessem lançar sobre eles. Observou também que o soldado romano possuía uma espada e haja vista, né, diga-se de passagem, que o soldado romano era muito bom no uso da espada, no manuseio da espada. Observou também que o soldado romano tinha um capacete. Esse capacete era de metal e era acolchoado por dentro com materiais leves para que a cabeça ficasse bem protegida e ao mesmo tempo bem confortável. E observou também que o soldado romano se utilizava de uma sandália que era amarrado, né, nas suas pernas, um material de couro, né, que facilitava, né, dando agilidade para esse soldado se locomover, né, correndo, né, de um lado para o outro. É nesse contexto que Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus. Né? Tomai toda a armadura de Deus. E nós já falamos, e não é muito repetir, que tomar toda a armadura de Deus é se utilizar, né, de todos os recursos espirituais. E primeiro recurso espiritual que ele fala é cingir os lombos com a verdade. Né? Como o soldado romano, ele cingia os seus lombos, né, com um material de metal, né, que era preso por tiras de couro. O cristão precisa cingir o seu lombo com a verdade.
Paulo também, certa vez, diz: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. A verdade é o instrumento poderosíssimo de todo cristão. É tanto que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode com a verdade. Mesmo que morramos pela verdade, mesmo que nós soframos em prol da verdade, nós não podemos deixar de falar a verdade. A verdade na qual nós nos referimos é a verdade da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a fonte de toda a verdade. Fora da Bíblia, nós podemos também estar enganados achando que estamos com a verdade. Mas vivendo em Cristo, nós sempre estaremos com a verdade enquanto estivermos agarrados em Cristo, porque Ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus, falando sobre a Bíblia, a palavra de Deus, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Um outro instrumento era a couraça, que nós já falamos, que era em formato de ferro, placas de ferro, amarrada com tiras de couro e com detalhes de bronze. Portanto, a armadura, a couraça, era muito bonita. Era um instrumento, uma arma de defesa muito bacana, que protegia o peito, o pescoço, o abdômen, ou seja, era uma proteção aos órgãos vitais, para evitar que uma flechada viesse ao coração do soldado, para evitar que uma flechada viesse ao pescoço do soldado, ou evitar que uma flechada viesse ao abdômen do soldado. E mesmo que viesse, essa armadura, ela poderia proteger o soldado. Mas não bastasse isso, nós temos ainda outras armaduras. Essa armadura, a couraça, ela fala da justiça. O cristão, ele tem que ser protegido pela justiça. Jesus, falando sobre isso, diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça não é praticar a justiça com as próprias mãos. Não é ser justiceiro. É buscar a justiça divina. É clamar incessantemente ao Senhor para que Ele faça justiça. No nosso terceiro e último ponto, ele vai falar aí sobre outras armas usadas como ilustração. E aqui ele vai falar sobre o calçado. A linguagem figurada para falar sobre agilidade e prontidão na evangelização e na preparação do evangelho da paz. Diferente do soldado romano que calçava o seu calçado para correr atrás dos inimigos ou para correr dos inimigos, a nossa preparação é para pregar o evangelho da paz e em busca das almas perdidas. Quando nós pregamos o evangelho, ao mesmo tempo nós já estamos em batalha espiritual. E nessa luta espiritual, o nosso calçado é o evangelho da paz. Observa-se que Paulo faz questão de dizer evangelho da paz. Onde há contenda, onde há murmurações, onde há motim, certamente aí não está o evangelho de Deus. Certamente aí não está o evangelho de Cristo. Certamente essa pessoa, em vez de estar lutando contra o mal, ela já está sendo derrotada pelo mundo do mal. O próximo item aí, o escudo da fé. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa romano. O escudo na Bíblia é símbolo de proteção, o escudo é símbolo de proteção nas escrituras sagradas. Deus fala com Abraão certa feita: Abraão, eu sou o seu escudo,
e o seu grandioso galardão. Escudo, proteção e galardão, recompensa. O que Deus está dizendo para Abraão é o seguinte: eu sou a sua defesa e eu sou a sua recompensa. Tão somente que você ande em retidão e seja perfeito. Tão somente que você faça a minha vontade. Eu vou te defender e eu vou te recompensar. Que grande nova, né? Que grande notícia saber que quando nós servimos ao Senhor, Ele nos defende e Ele nos protege. Aliás, o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido, porque eu sou o teu escudo e broquel. Eu sou o seu escudo. Ou seja, Deus está nos protegendo, né, diariamente. Talvez você não prestou atenção, mas quantas vezes você já foi defendido pelo Senhor? Quantas vezes você já foi protegido pelo Senhor? Passe a prestar mais atenção, porque você vai ver, né, quantos livramentos o Senhor, nosso Deus, nos dá, né, diariamente. Não bastasse o escudo da fé, nós temos o capacete da salvação. Capacete é uma proteção para a cabeça. O capacete era um instrumento, né, de metal, que nós já falamos, né, acolchoado por dentro, né, com materiais leves para não ferir a cabeça, para dar proteção à cabeça e, ao mesmo tempo, né, dar conforto à cabeça do guerreiro. A nossa mente é atacada muitas vezes, né, pelas hostes do mal. O inimigo ataca a nossa mente, né, trazendo maus pensamentos, trazendo más ideias para nós. Se nós não estivermos preparados com o capacete da salvação, certamente a nossa mente irá ficar contaminada. Por isso o mesmo Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima. Ocupe-se com as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando nós nos ocupamos das coisas dessa terra, a nossa mente fica poluída, a nossa mente fica vulnerável e nós perdemos a batalha. É nessa hora que nós estamos sendo alvejados pelo inimigo e às vezes nem estamos percebendo. Além disso, nós temos a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós observamos, portanto, que nós temos dois tipos de arma: as armas de defesa e as armas de ataque. E é bem verdade que aqui no texto ele só fala de uma arma de ataque, mas os soldados romanos, eles tinham mais de uma arma de ataque. A lança, por exemplo, que eles arremessavam, né, sobre os inimigos. Arma de ataque. A nossa principal arma de ataque é a palavra de Deus. Né? Com a palavra de Deus é que nós vencemos. Jesus venceu no deserto a tentação, como nós vimos em lições passadas, porque ele utilizou a palavra de Deus. Está escrito. Ele se utilizou da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso instrumento, né, de defesa e de ataque ao mesmo tempo. Com a espada, o soldado se defendia, né, nos momentos em que a luta ficava mais renhida, mais intensa, ele se defendia e também contra-atacava. A palavra de Deus, ela tanto nos defende quanto ataca o inimigo. Com a palavra de Deus, nós podemos atacar o mundo do mal. Por fim, né, Paulo fala de ainda outras armas. Ele diz, orando em todo tempo. Né? Orando em todo tempo, com oração e súplica, e vigiando nisso. Né? Oração, né, súplica e vigilância. Oração, né, súplica e vigilância. Essas armas, elas não podem faltar na vida do cristão. Oração e súplica. E ele termina dizendo, orando também por mim, para que o Senhor possa me dar condição, né, de pregar a palavra, né, ao abrir da minha boca.
O que Paulo está dizendo é que não existe super-homem. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós precisamos, viver em oração. Por isso, o apóstolo Paulo diz, havendo feito tudo, ficar firme. Ficar firme significa não baixar a guarda, não ficar despercebido, continuar de pé, continuar vigilante, continuar em oração, porque novos ataques virão. Uma guerra termina, mas começa outra. Uma guerra termina, mas começa outra. Terminou a guerra contra Ai, começou-se a guerra contra Jericó. Terminou a guerra contra Jericó. O povo de Israel invadiram outros reinos, os reinos cananeus. Eles não pararam de lutar. Na época de Davi, muitos reinos foram tomados, como Moabe, Amon, muitos reinos foram tomados. Porque termina uma guerra, começa outra. No mundo espiritual também é assim. O inimigo das nossas almas, ele não vai quietar enquanto nós vivermos nesse contexto terreno. O inimigo das nossas almas estará sempre lutando contra nós. Mas uma coisa é certa, em nome de Jesus, sempre seremos vitoriosos. Porque você tem uma arma poderosa, uma arma que penetra até a divisão da alma e do espírito. Uma arma que é poderosa, que é a palavra de Deus. Você tem uma arma de defesa poderosíssima, que é a fé. Você tem armas maravilhosas como o Evangelho. Portanto, nós iremos vencer sempre, em nome de Jesus, enquanto usarmos as armas necessárias para a nossa defesa. Tomando toda a armadura de Deus. Quantas armas, quantos recursos espirituais estão ao nosso dispor. Não percamos esta grande oportunidade de utilizar esses recursos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua classe, no próximo domingo. Que você seja grandemente abençoado por Deus. Ao longo do seu preparo, estuda também sobre fatores necessários para uma guerra. Preparo, proteção, resistência, concentração na missão. Você vai encontrar muitas coisas relacionadas a isso, como que um exército se prepara para uma guerra. Isso no âmbito secular. Isso vai ajudar também você a entender como que nós precisamos nos preparar para essa batalha espiritual que nós temos diariamente. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.